Olá, eu me chamo Ana Clara Marques. Marcel Borges. Brenda Micael. Jaqueline Almeida. Drícila Guiar. E nós somos alunos da turma de Letras Português de 2021 da Universidade Federal do Pará, do campus de Castanhal, do turno da noite. E estamos desenvolvendo um trabalho da disciplina Ensino-Aprendizagem do Português 1, ministrada pela professora Simone Negrão, que é a criação de um podcast, cujo tema é a importância dos recursos tecnológicos no ensino do português. Diante disso, a primeira pergunta que vem é, na sua opinião, quais as vantagens do uso dos recursos tecnológicos em sala de aula? Na minha concepção, os recursos tecnológicos são de grande importância para o ensino da língua portuguesa, pelo fato de que a aprendizagem é construída a partir do momento que o professor tem a tecnologia, mas também sabe utilizar essa tecnologia em prol do ensino da língua portuguesa. E o que a gente pode pensar é que o professor, enquanto linguista, pode também utilizar a tecnologia a favor da aprendizagem. E quais as desvantagens? Eu acho que a desvantagem pode ocorrer quando o professor de língua portuguesa não ter, vamos dizer assim, um domínio daquele determinado conteúdo que ele está ministrando. Por isso que, quando se utiliza a tecnologia, tem que planejar de uma forma sucinta para que não possa a aula ir para um outro rumo, que não seja a distração, por exemplo. Brenda? Acredito que as vantagens dos recursos tecnológicos, na mesma premissa do Marcel, é justamente porque ajuda e também porque a geração atual já tem muito contato com as tecnologias. Claro que existem outras, mas tem muito contato com a internet. Então, dá para adquirir textos que possam ajudar na aprendizagem. Quanto às desvantagens, também, da mesma premissa do Marcel, que pode acabar que os alunos fiquem desatentos. Inclusive, acho que cabe aqui citar que o uso do celular também, que foi banido e muitos professores falaram, tal, tiveram suas opiniões a respeito disso. Então, é na mesma linha de raciocínio do Marcelo. Jaqueline? Bom, quando se usa os recursos tecnológicos em sala de aula, o ensino ele fica mais dinâmico, o aprendizado ele fica mais dinâmico. Quando se usa recursos digitais, vídeos, jogos educativos, fica mais prazerosa o aprendizado. Já uma dificuldade é a dificuldade mesmo na adaptação dos professores, porque não é sempre que o professor vai saber adaptar isso à sala de aula e a ter controle sobre isso. Drícila? Como foi dito anteriormente pelos demais discentes, os recursos tecnológicos na educação, eles trazem uma gama diversificada de dinâmicas, interações que podem ser prazerosas para os alunos nesse quesito de repasse e aquisição de conhecimento e conteúdo didático. Fora que também algumas plataformas digitais oferecem essa liberdade de adaptar a atividade ao ritmo de aprendizado de cada aluno, que é único e singular. Portanto, tem essa oportunidade de personalizar as necessidades singulares de cada um. Porém, também tem as suas desvantagens, é claro, como, por exemplo, facilita com que o aluno tenha acesso a distrações que podem desviá-lo do foco do que está sendo tratado em sala de aula, o que dificulta também que ele retenha o conteúdo de maneira eficaz. Fora que também incentiva o aluno a ter dependência tecnológica, o que pode afastá-lo do ensino e dos métodos tradicionais de estudo, o que pode ser bem preocupante. Ana Clara? Na minha opinião, uma das vantagens do uso da tecnologia, dos recursos tecnológicos na sala de aula, principalmente eu acho que no ensino do português, é que, querendo ou não, é um atrativo para o aluno, né? É um chama, já que hoje em dia a maioria das pessoas já tem acesso a celular, tablet, computador, e a aula fica mais
didática, mais dinâmica, não ficar só no livro, não ficar só em apostila. E uma das desvantagens, acredito eu, que seja o desfoque do aluno, porque nem todo aluno fica centrado naquilo que o professor passa, né? Ele sempre vai procurar um meio para usar aquele recurso, mas a seu favor, não é o que o professor está pedindo em sala de aula. A segunda pergunta que nós trazemos é: os recursos tecnológicos não se restringem somente ao digital, como celulares e computadores, mas também livros, manuais e tudo aquilo que facilita o acesso ao conhecimento do professor e que melhora a vida do ser humano. Diante disso, qual é a tua opinião quanto à substituição das pesquisas feitas em livros físicos para os livros e documentos virtuais, Marcel? A minha opinião em relação a essa pergunta se trata mais na relação da questão da realidade. Hoje a era digital ela faz parte já da maioria dos jovens, dos professores, e que quando você quer pesquisar algum artigo, alguma monografia, dissertação ou tese, você pode num clique ter acesso a esses artigos, a esses trabalhos de conclusão de curso, ou então um trabalho que vai somar a sua pesquisa. Mas, pensando por outro lado, a questão do livro te traz algo que é o contato. Por exemplo, se tu vai ler uma obra literária, o contato com a obra física vai te trazer mais, vamos dizer assim, conhecimento do que aquele PDF que tu leu. Claro que o que vai estar lá é o que está escrito no livro, mas o livro vai te dar, por exemplo, o que está escrito na capa, alguma dedicatória, coisas que só o livro em si pode oferecer para o leitor. E a gente, como professor de língua portuguesa, voltado para o ensino de leitura, ou então de leitura de obras, é incentivar o aluno a buscar, por exemplo, o livro. Mas a gente sabe que bibliotecas hoje em dia são difíceis por conta dos livros virtuais. Mas a gente pode, através da leitura, buscar também o livro, não só literário, mas também o de português, que pode te ensinar também questões gramaticais, mas que o livro em si ele ainda traz muito benefícios ainda para o ser humano quanto pessoa. Brenda Micaeli. Na minha opinião, eu acredito que, pelo fácil acesso de se conseguir os textos por meio da internet, para mim é muito positivo. Que, assim, dando uma opinião mais pessoal, para conseguir alguns materiais, mesmo na graduação, por ter um acesso mais facilitado por conta da internet, eu baixo muitos livros em PDF para ler, para fazer os trabalhos, então, na minha visão, é muito positivo. Algum dos problemas que eu acho que podem ser tratados é por conta da segurança mesmo, dos textos. De alguns textos não serem tão seguros assim, e levando em consideração a resposta do Marcel sobre as bibliotecas também. Também vai depender do acervo das bibliotecas. Algumas podem não ter algum material, e aí podem ser conseguidos na internet, então é muito positivo o meu pensamento sobre isso. Jaqueline. Eu acho que ter essa praticidade de ter tudo na palma da mão abre diversos caminhos, né, para a leitura. Eu acho que o contato com o digital se torna mais interativo, mas também, como a Brenda tocou nesse ponto, não é sempre seguro, né? Não é sempre confiável, são muitos materiais. Na questão do bolso também, são mais baratos em comparação ao físico. Mas, como o Marcel falou também, eu acredito, a minha geração pelo menos, falando da minha geração, eu acho melhor o contato com o livro físico, né? Drusila. Acredito eu que é inegável a praticidade da existência dos recursos digitais e dos livros digitais, PDFs. No entanto, eu não posso negar que a leitura em um livro físico é uma experiência totalmente diferente, porque exige um nível de concentração maior e, é óbvio, traz também mais qualidade na retenção daquele conteúdo. Então, eu acredito piamente
que deve haver um equilíbrio entre ambos os recursos, tanto os livros físicos quanto os recursos digitais, porque assim permite que o aluno desenvolva a sua habilidade de leitura, de interpretação e de pensamento crítico nos mais variados tipos de formatos. E a minha opinião em relação a essa pergunta é que houve muita mudança, né, no ensino e aprendizagem de uns tempos para cá. A tecnologia foi se avançando. A gente sabe que o livro ele é um recurso tecnológico trabalhado em sala de aula, assim como o tablet e o computador também é, né? E em relação aos livros, já pegando um pouco sobre a resposta que a Jaque deu e a que a Brenda deu, realmente é muito prático, a praticidade é inegável, né? Que você pode carregar vários livros no seu bolso, sem carregar tanto peso, porque tá tudo dentro do teu celular, ou dentro do teu tablet ou computador. Mas tem a desvantagem de, por exemplo, eu vou dar uma situação. Você tá na sua aula da faculdade e você só leva o seu celular com todos os livros que a professora te passou. Não leva nenhuma apostila, nem nada, assim. O teu celular descarrega na hora que tu mais precisa ler esses livros. Tu tá sem carregador. O que acontece? Entendeu? Tu fica sem acesso, né? Aí, a vantagem de ter um livro físico é essa, dele tá ali, entendeu? E o digital, acontece essas situações, né? Infelizmente, acontecem essas situações. Você tem que estar conectado, você tem que estar com a internet, e nem sempre os locais que você está tem Wi-Fi grátis, né? Tem tudo isso. Agora nós falaremos com uma aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raposo Tavares, Amanda Vitória. Você já presenciou alguma aula de português em que a professora trabalhou com recursos tecnológicos? Sim, Quais meios que ela usou? ela usou o computador e um datashow para fazer uma aula com slides. Tu achou que a aula foi produtiva? Tu achou que os alunos se sentiram interessados nessa aula? Ou tu acha que trabalhar com o recurso livro é melhor do que o datashow? O datashow foi melhor por conta que tem mais imagens para a gente ficar visualizando no quadro e fica mais Aparente. visível ali para todo mundo pegar só do quadro. Entendi. Nessa situação em que a professora usou o datashow, tu sentiu que ela teve alguma dificuldade em manusear o aparelho ou de apresentar o slide dela? Não, ela tem mais controle com o slide do que com o livro. Amanda, já que tu falou nessa questão do controle, do professor ter o controle em sala de aula, tu acha que ali, tu como aluna, a professora consegue controlar mais os alunos dando uma aula, apresentando um slide com imagens, ou quando ela trabalha com um livro didático? Com as imagens no computador, porque ela controlando por ali, ela vai ter que passar as imagens para continuar copiando. No livro, não, ela vai ter que ficar refazendo aquilo e os alunos não vão prestar atenção. Essa tua professora de português, ou se tu já teve outras professoras de português, já passou algum trabalho em que pedia para o aluno usar algum tipo de recurso tecnológico? Sim, Em qual situação? figuras de linguagem. Ela mandou a gente fazer um slide apresentando tudo que a gente sabe sobre alguma das figuras de linguagem, das linguagens que tem. A gente pegou metonímia e sinestesia. A gente botou o que a gente sabia, o que tinha no caderno, e pesquisou algumas coisas e colocou no slide, para fazer como se fosse um mini filmezinho, só que em slide. Entendi. A professora deu o auxílio de como vocês deveriam montar o trabalho, como utilizar o computador para montar o slide? Sim, ela mostrou tudo no computador dela, inclusive, e mostrou um site que tinha para como montar um datashow,
ou um datashow já, um slide, que já vinha com um negócio pronto, só que dava pra mudar as imagens, colocar mais letras, entendeu? Ah, ela facilitou, né? Sim. Quando ela passou esse trabalho pra tua turma, Amanda, tu sentiu a necessidade de pedir ajuda pra alguém pra manusear o aparelho, o computador, pra montar o slide de vocês? Ou tu viu que outra turma não conseguiu fazer, ou que outra turma não tinha acesso, ou alguns não tinham computador, outros não tinham celular, ou meios pra fazer esse trabalho? Não. Todo mundo tinha? Sim, a gente podia fazer ou no celular ou no computador. E todo mundo já tinha esses meios. Ah, sim, tá bom. Nessa parte do podcast, nós iremos entrevistar a professora Eliane Pureza, formada em língua portuguesa e atualmente trabalha na Escola Raposo Tavares, em São Francisco do Pará. Já saindo de um âmbito no qual os graduandos de português dão as suas opiniões quanto a essa questão, qual o teu posicionamento diante do que já foi dito, Eliane? Olha, como todos vocês já comentaram, realmente os recursos tecnológicos eles estão aí, né, à mostra para todas as escolas. Hoje em dia é muito fácil o acesso e a gente, enquanto professor de português, não pode se furtar de também utilizar esses recursos em sala de aula. E eles são muito bons quando eles são bem utilizados. Primeiro que eles ampliam a quantidade de gêneros textuais que você pode abordar em sala de aula. Haja vista que na escola a gente tem ali cada cabecinha um monte de cultura, um monte de diferenças sociais. Então, quanto mais variedade a gente puder trazer para que os alunos possam ampliar o seu contexto linguístico, nisso a tecnologia pode facilitar e ajudar bastante. Você já usou algum tipo de recurso tecnológico sem ser o livro didático como material pedagógico? Sim, né? É muito importante, não tem como a gente não entrar. Apesar de que, de fato, a dificuldade do professor, não enquanto ser humano, de manusear os aparelhos, tanto cabo que liga o USB dali, o USB daqui, a gente tem sim essa dificuldade, mas isso não pode ser um impedimento para que o professor também se atualize, né, nas tecnologias. Pelo contrário, eu acredito que deve ser um ponto de partida para que esse professor, a partir daí, possa começar a trabalhar em sua sala de aula. Primeiro, por quê? Não pense que o professor vai chegar ensinando tecnologia para o aluno. Ele já vai saber muito mais do que a gente. Todos ali já sabem mexer, já sabem editar, já sabem fazer muito mais do que a gente. Eles já têm os celulares deles. A gente vai apenas ali mediar. Orientar para quê? Para que aquele aluno que tem acesso a todo tipo de coisas que a internet tem, todas essas mídias, todo dia ele recebe informação, mas que ele possa direcionar essas informações que ele recebe todo dia. Receber uma notícia, ele ter pelo menos a sensação crítica de buscar se aquela informação é verdadeira, se é um fake news. Ou saber fazer pesquisas importantes que vão trazer conteúdo para as coisas que ele já tem. Eu entendo que o professor, ele não tem que tirar aquilo que o aluno já gosta de assistir. Ele gosta de um jogo, mas ele tem que mediar para que aquilo que ele já gosta, ele consiga linkar com algo que tem alguma referência. Quanto das disciplinas que ele vai estudar, não só a gente enquanto professor de língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas, geografia, história, a tecnologia está aí para isso. Eu acho que a importância do professor nessa mediação é fornecer ao aluno possibilidades e condições de saber manusear essa tecnologia de forma que ele possa ter benefício com isso. Tu acha que os alunos eles prestam mais atenção quando se trabalha assim, com data show, mostrando figuras, imagens, ou quando trabalha com livro didático, com textos? Com certeza. É claro que a gente jamais pode deixar de lado o livro didático. Existem livros muito bons aí que o MEC manda para as escolas públicas. O professor faz essa seleção sempre no início do ano, na escolha do livro. Tem muito livro importante, totalmente baseado na BNCC, né, onde a grade curricular tem que ser adequada. Mas não tem como deixar de trabalhar com as tecnologias. E quando a gente chega na sala de aula, por exemplo, quando eu chego na sala com o meu data show, com o meu computador, os olhinhos deles já brilham. Já dá logo uma felicidade neles. Eles gostam, sim, disso. Tem uma doutora em linguística aplicada a linguagens, as línguas, a
Jaqueline Barbosa, ela dá alguns pontos que, quando a gente trabalha com a tecnologia, a gente, enquanto professor, a gente deve perpassar. Um deles é, claro, que a tecnologia possibilita ampliar os gêneros textuais, a quantidade, a variedade de textos que aquele aluno pode ter acesso. Outra coisa que a Jaqueline Barbosa fala, que eu acho importante, é que a tecnologia, ela serve para agregar. Quando a gente traz algo diferente, algo tecnológico, a gente pode agregar aquele aluno que talvez seja um aluno mais tímido, ou até mesmo incluir, talvez, de uma maneira melhor, mais produtiva, um aluno PCD. Então, a tecnologia, ela pode, se ela for bem orientada, bem utilizada, ela pode trazer essa agregação na sala de aula. Um outro ponto que ela toca é que a tecnologia também ela pode ser usada como um recurso para diminuir a diversidade socioeconômica. A gente sabe que, inclusive, principalmente nas escolas públicas, a gente tem tanto aquele aluno que a única refeição do dia vai ser a alimentação escolar, e tem aquele aluno ali que tem aquela condição, já tem até o seu celular, já está ligado nas mídias e tudo. E a gente tem a nossa função enquanto professores que, trazendo essas novas informações, é conseguir diminuir essa diversidade socioeconômica e cultural que pode existir dentro das salas de aula. Então, são pontos importantes que a gente deve refletir quando a gente for usar as tecnologias em sala de aula. Tá, ok. Já que tu falou sobre essa situação de ter aluno que tem mais acesso e aqueles que têm menos acesso, como os professores de português podem adaptar as suas aulas para incluir os alunos em situação de exclusão digital? Olha, esse é um grande desafio. E aí eu quero comentar, o primeiro desafio que a gente encontra é que, às vezes, a própria escola tem carência tem escolas que não têm internet, ou se a escola tem a internet, mas ela não tem nenhum aparelho. Então, o professor tem que trazer de casa o seu aparelho, muitas vezes usar a sua internet. Então, às vezes, a dificuldade já começa dentro do sistema. E quando o professor consegue, enfim, ultrapassar esse sistema, vamos pensar aqui numa escola ideal, que já tem a internet, que já tem todos os mecanismos que são precisos, aí a gente encontra a dificuldade do professor. O professor que tem a dificuldade de manusear esse tipo de aparelho, né? Professor que já trabalha há anos no mercado, sempre foi acostumado com o seu livrinho e a sua lousa. Passando por essa fronteira, por essa dificuldade, aí a gente encontra essa dificuldade dos alunos, né? Aqueles alunos que não têm acesso, aquilo não é a realidade dele. E quando a gente apresenta para um aluno algo que não faz parte da sua realidade, se torna desinteressante. Então, realmente é um desafio eu trazer algo tecnológico para incluir tanto aquele aluno que já sabe tudo, porque se for algo tão simples, ele já sabe tudo, vai ficar desinteressante para ele também. Ou aquele aluno que não tem acesso a nada e por aquilo não fazer parte da vida dele, vai ser desinteressante. Então, o desafio é tanto para quem... ambos podem ser excluídos. Aquele que já conhece bastante, que aquilo é tão simples, o que o professor conseguiu fazer, passou a noite toda ali para fazer uma edição, mas para ele é tão simples, vai ser desinteressante, quanto para o aluno que não tem acesso nenhum. É uma novidade totalmente fora da sua realidade, ele não vai conseguir aplicar no seu dia a dia, e a gente vai ter essa divergência, né? Então, o desafio é do professor, enquanto saber usar esse mecanismo de forma atrativa e produtiva, saber fazer essa mediação para que não exclua nem aquele que já está totalmente dominado nas mídias ou aquele que ainda não tem nenhum tipo de acesso aéreo. E com a entrevista da professora Eliane, assim nós encerramos a nossa entrevista, nosso podcast, fazendo essa recapitulação, essa comparação das ideias e do pensamento do aluno graduando do curso de letras, o pensamento do aluno do fundamental e o pensamento de uma professora de língua portuguesa já com anos de formação. Nosso muito obrigado pela atenção de todos.